Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast aí. E hoje já estamos no episódio 109, se não me engano, tá bom? Chegamos ao 109 episódio, olha só que bacana, né? E hoje também nós estamos com um convidado muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão. Logo, logo pedi para ele se apresentar, né? Porém, como sempre, agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, primeiramente, né? Agradecer primeiramente aqui o Saimotion, né? Acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar pelo menos, né? Mas se porventura alguém ainda não conhece, não ouviu falar, né? O Açaí Motion é um energético brasileiro, né? Que ele é envasado aqui no Japão. E ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria, né? Aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, o extrato de açaí, né? Seria rico em vitaminas do complexo B. Extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína. Extrato de cenoura negra seria corante natural. E baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria, evite agitar antes de abrir, tá bom? O resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom. Então agradecer ao Açaí Motion, como sempre, né? Agradecer ao Santana, como sempre, também. Muito obrigado, viu? E agora agradecer o nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma, né? Vocês que querem saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar portalguma.com. Inclusive no portal, na página deles, né? Tem o espacinho do Drivecast, que você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá, viu? Então é muito bacana. E também tem o Instagram deles, Portal Guma. Então é isso, confere lá os eventos da comunidade brasileira, portalguma.com, e Instagram Portal Guma. Então muito obrigado ao Claudio Sugimoto, né, que é o responsável do Portal Guma, né? Muito obrigado, Claudio Sugimoto, como sempre. E é isso, agora agradecer nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros, né? A BRJP Seguros, ela oferece seguro de carro, seguro de motos, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda e seguro viagem. E não é só seguro, a BRJP Seguros é proteção com propósito, tá bom? Tá na BRJP, tá seguro. Muito obrigado então a BRJP, como sempre. Obrigado a Yumi-san, né? A Yumi-san lá do escritório lá de Fukui, né? Muito obrigado. E agora agradecer também o nosso outro patrocinador, que seria a Imobiliária Alfa, né? Você que quer adquirir a sua casa própria aqui no Japão, né, ou fazer consultas, né, relativas à compra de casa, né, tanto nova como usada também, é só falar com a Imobiliária Alfa, tá bom? A Alfa oferece atendimento em português, espanhol e inglês, tá bom? Fala com a Imobiliária Alfa, as meninas da Alfa vão te atender com todo carinho, com toda a atenção para você estar adquirindo a sua casa própria, a sua casa dos sonhos, tá bom? Então, Imobiliária Alfa, ajudando todos os estrangeiros no Japão. Muito obrigado então à Imobiliária Alfa, obrigado a Angélica, a Mayumi, né? Todas as meninas da Imobiliária Alfa. E é isso, acho que eu já agradeci a todo mundo. E, enfim, agora agradecer ao nosso convidado de hoje aqui, né? Enfim, né? E agradecer ele, né, por ter tirado um tempinho dele, né, para estar participando do Drivecast, para contar um pouco da história de vida dele, né? E pedir para ele se apresentar, né, por favor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, acho que todo mundo me conhece como Moreto, né? Ele falou Maicon aquela hora, mas Maicon é o meu primeiro nome. E pouca gente conhece, mas todo mundo aqui no Japão conhece eu como Moreto, ou Moretão, né? Conhece eu das lives, dos vídeos junto com o Júnior, né? Então, hoje eu quero agradecer bastante o Marcelo, que está dando essa oportunidade aqui de estar contando um pouquinho da minha história. E é isso aí, vamos acompanhando que vai ser incrível, vai ser muito legal mesmo. Bora lá então. Bora. Maicon. Agora ficou. Agora o pessoal vai me conhecer como Maicon. Vamos lá. Vai falar Moreto, falar quem que é Moreto, né? Quem é Moreto, Tá ótimo, então. O Moreto, mas agora Agora ele falou o nome. Agora ele falou meu sobrenome, Moreto. Aqui no nosso Drivecast, assim, acho que você já acompanhou um pouquinho, né? Já acompanhei, assim, né? Sempre acompanho. Mas assim, é claro, a gente vai falar de tudo, né? Do seu trabalho atualmente, mas mais do que isso, na verdade, assim, o propósito que eu criei esse projeto foi assim, de trazer histórias de vida. Certo. Porque eu acredito que realmente histórias de vida, assim, inspiram pessoas, né? Dependendo até mudam vidas, né? Sim. Então eu acredito que
todo mundo tem uma história de vida, né? Sim, sim, Né? Então, exatamente. eu tenho esse propósito mesmo, né? E hoje, né, a gente já se conhece já dos eventos por aí, né? A gente se Sim, encontra nos eventos e sim. tudo mais. Mas assim, a gente nunca conversou tão assim, né? Falar sobre a vida. A vida assim, né? Como é que Sim, foi a sua exatamente. infância e tudo Sim. mais, né? Aí, geralmente assim, eu começo perguntando de onde que a pessoa é do Brasil, onde que ela nasceu, né? Uhum. Você pode estar falando um pouquinho? Posso. Bom, eu nasci em Ribeirão Preto, a terra do pinguim. Ah, é do Pinguim, É a né? terra do pinguim. Lá todo mundo diz que se você vai em Ribeirão Preto e não for na choperia do pinguim, você não foi no Ribeirão Preto. Ah, né? tá, é verdade. É uma tradição lá em Ribeirão Preto que antigamente tinha a antiga cervejaria Antártica. Entendi. Né? A fábrica da Antártica era na minha cidade. E aí, por decorrência do tempo, a fábrica não foi mais lá. Ela foi destruída e foi feita em outro lugar e ficou somente o chopp do Pinguim, que é o chopp Antártica. Então, hoje a choperia lá ela é bastante conhecida. Então, eu vim de uma terra muito quente. Né? Então, eu acho que Ribeirão Preto é a Califórnia brasileira. Só faltou a praia. Entendi. Só faltou a praia. Ali só tem rio. Não, se tivesse rio ainda por perto seria bom. Tem rio, tem ali, né? Indo ali para Jardinópolis tem o rio, mas não rio muito de chácara, né? Entendo. Mas dá pro pessoal nadar, pescar, essas coisas assim. Mas praia mesmo, o pessoal quiser curtir uma praia, aí é somente no litoral de São Paulo mesmo, que dá mais ou menos uns 350, 400 quilômetros de Ribeirão Preto. Ah, é longe, né? Aí tem que descer lá para Serra de Santos, aí o pessoal pode ir para Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, o pessoal pode ir pro lado de Ubatuba, né? São Sebastião, Caraguatatuba. Então lá tem as praias onde é a praia que o pessoal vai mais, né? Em Ribeirão eu trabalhava com turismo, né? Tinha empresa de ônibus, então eu ia muito para esse lado de praias, né? Aparecida do Norte, praia, essas coisas. Tá. Então, era bastante... Praia para mim, às vezes, era... que a gente estranha, que eu moro aqui no Torracha, 15 minutos de uma praia. Lá a gente tinha que viajar bastante. E só que eu tava na praia, tipo, no mês eu tava 2 vezes na praia, 2 final de semana. Ainda mais em época de feriado prolongado, era direto. Né? Sim. Mas Ribeirão Preto é muito bom. Então você nasceu em Ribeirão Preto ali, você tem irmãos? Como que... Tem. Eu fui nascido e criado em Ribeirão Preto. Meus pais hoje estão vivos, graças a Deus, não são separados. Né? E eu tenho mais uma irmã. Né? A minha irmã hoje, ela cuida de... Há muitos anos atrás ela estudou aviação civil, né? Ela era aeromoça. E aí depois ela se apaixonou pela odontologia, se formou em odontologia. E hoje ela segue o segmento de butoxtamina, harmonização facial, né? Ela tem uma clínica que ela mexe com harmonização facial. Lá em Ribeirão Preto? Lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto. E hoje ela não cuida mais de dentes, essas coisas, ela cuida de sorrisos, né? Tira essas expressões a gente vai ficando velho, vai ficando enrugadinha, isso aí ela cuida tudo. Olha só, hein? Né? Mas é uma área muito boa para ela, é uma área que ela gosta bastante. Sim. Né? Ela fez aviação, ela estudou aviação, porque o sonho do meu pai sempre foi ser piloto de avião, mas os estudos e o valor para poder se formar piloto não era o suficiente na época, né? Mas o sonho do meu pai sempre foi avião, então ela achou uma forma de alegrar meu pai, porque ela era aeromoça, então ela poderia estar... Como ela era aeromoça, meus pais podiam voar de graça, né? Eu podia voar de graça. Tem uma regra, né? Certamente. E meu pai ficava doido, né? Meu pai viajava com ela, fazia as coisas. Muito bacana mesmo. E naquela época lá no Ribeirão Preto, na sua infância lá, como que era? O que você fazia? Brincava na rua? Como que era a rotina naquela época? Rapaz, eu falo que a minha infância... acho que foi a melhor infância que eu tive na vida, de verdade. Eu tive uma infância muito boa, né? E fui rodeado de vizinhos muito bons também, né? Então, eu sempre morei na mesma rua desde quando eu nasci. E meus pais estão lá até hoje, né? Então, os meus vizinhos são sempre os mesmos ali, Dona Ana, Clenira,
né? A Cida, assim é o bom, né? Rodrigo, o André, as meninas lá, tudo da rua. Então eu tenho muito carinho por eles, né? E quando a minha infância, às vezes minha mãe, a gente dormia na casa da dona Ana, às vezes os filhos da Ana dormiam na minha casa, e a gente brincava de bets. Hoje ninguém sabe o que é bets, não sabe o que é. Não sabe não. É totalmente diferente. Eu falei pro meu filho esse dia, eu falei assim, Bê, vamos jogar bets? Ele, o que é isso, papai? É uma infância muito incrível que eu tive. Brincava de pique-pega, chegava de noite, brincava de esconderijo, pique-esconde, né? Pique-esconde. À noite, voltava tudo sujo pra casa, porque se enfiava no meio das árvores, no meio dos caminhões, no meio das... né, nossa. E tinha um lado das meus tios também, né, das minhas tias, que é por parte de pai, que eles moram em Sertãozinho, né, que é uma cidade próxima, e minha tia antigamente morava em Pontal. Até mandei para ela agora, essa noite, eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Eu estava lembrando do tempo que eu era pequeno e eu ia para casa dela, e como ela morava no Calouro, que era, meu tio puxava cana, né, antigamente meu finado tio puxava cana, então ela morava na usina do Calouro. Então eu ia passar minhas férias lá e, rapaz, que coisa mais gostosa do mundo. Se enfiava no meio daquela cana lá, brincando no meio da cana, e andava de bicicleta. Eu chegava marrom na casa dela, assim, ó, tomava banho. Eu sempre fui muito amado pelas minhas tias, sabe? E claro, chupava as canas também, né? Nossa, rapaz, isso aí fazia direto. Subia em cima dos muros lá com a faquinha lá e ficava mordendo a cana. Hoje não existe isso. É bom demais, né? Hoje a geração de hoje é meu filho mesmo. A geração do meu filho é muito Nutella. Tem celular na mão, tem um monte de coisa, sabe? O meu sonho era ter carrinho de controle remoto, essas coisas. Não que nunca tive, né? Mas assim, aqueles que era fortão, corria muito, essas coisas. Meus pais sempre, graças a Deus, deu pra mim uma vida muito boa, né? Nunca faltou um prato de comida dentro de casa, nada. Isso eu nunca vou poder reclamar dos meus pais nessa questão. Eles sempre foram muito zelosos comigo e com a minha irmã. Sim. Né? E hoje meu filho tem tanto brinquedo e parece que não é a mesma coisa, sabe? Assim, eles não é muito ligado. Brinca, mas logo abandona o carrinho. Porque eu acredito que na época de infância sua, adolescência, acho que você mesmo fazia os brinquedos também, né? Alguns, né? Vixe, muitas vezes. Na minha época, até comento isso com meu filho até hoje. Eu falo assim, a lanterna que a gente fazia antigamente, o pessoal que é da mesma idade aí, lá que nasceu em 80, 84, por aí, vai saber. Antigamente as latas de óleo, o óleo era lata. Sim. Eram umas latas grandes, né? Aí eu arrancava a borda da lata, pegava um pau de vassoura, amarrava nessa lata, colocava um toquinho de vela dentro da lata de óleo para fazer uma lanterna. Eu nunca vi isso aí não. Tá vendo? E a gente fazia muito isso, muito. Então a gente mesmo brincar carrinho de rolemã. Rapaz, carrinho de rolemã era uma delícia brincar de carrinho de rolemã. Você chegava, virava e caía escorregando. Nossa, rapaz, passava em cima do dedo, perdia a unha. Nossa senhora, é verdade, né? Era muito bom mesmo. O problema não era você machucar, o problema era você passar o curativo, né? Passar o mertiolate, né? Nossa, o mertiolate era ardido. Mertiolate... A gente chorava não por causa do machucado, por causa do arder do mertiolate. Ele antigamente era aquele que você tirava a tampinha, ele tinha como se fosse um pincelzinho na ponta. Nossa senhora. Aquilo ali quando batia no machucado, rapaz, parecia que tá colocando soda cáustica. Nossa. Ardia, mas é bom que já tá bem no outro dia, tava... mas aquela matava qualquer coisa também, qualquer bactéria ali. Qualquer bactéria, nada sobrevivia aquilo ali. Quase a gente também não sobreviveria. Quase que a gente também não sobreviveria. Tanta dor que sentia, né? Tanta dor que sentia. Mas né? Mas era muito bom, a minha infância foi muito boa. E depois assim, sim. Pode falar. E depois assim, na fase escolar também, como é que... A fase escolar, eu confesso que eu nunca gostei de estudar. Você matava a aula. Matava a aula. Eu sempre estudei na mesma escola, da minha vida toda, nunca mudei de escola, que era no bairro de casa mesmo, né, lá no Irene. Só que eu nunca, assim, eu sempre fui uma pessoa de notas baixas, nunca fui um aluno exemplar dentro da escola.
Isso aí eu meio que desiludi minha mãe. Ah, entendo. Né? Mas eu sempre fui meio que autodidático, né? Eu sempre, tudo que eu queria fazer, eu pesquisava, eu dava um jeito de fazer, né? Então, como eu nunca gostei de estudar, então, até hoje, eu não terminei o ensino médio, né? Entendo. Eu não consegui concluir porque quando eu decidi, há muitos anos atrás, que eu morava no Brasil, eu decidi concluir, falei, não, vou seguir, que a gente fala fazer o supletivo, né? Ah, sim, sim. Vamos fazer o supletivo, vamos fazer. Aí era só eu de velho dentro daquela sala de aula, um monte de jovens e tudo desmerecendo a professora, maltratando a professora, e eu ficava com raiva disso, porque quando eu falei, agora eu vou querer aprender, e nada, não deixava, os alunos não deixavam assistir a aula, ficava conversando. Aí eu falei, quer saber, eu vou parar, senão eu vou caçar briga com o pessoal. E aí eu não estava me fazendo falta também os estudos, então eu decidi não continuar. Mas em termos de escolaridade, essas coisas, eu nunca fui um aluno exemplar para os meus pais, não. Já a minha irmã sempre foi muito estudiosa, minha irmã sempre foi muito dedicada aos estudos, né? Isso aí eu dou muito valor a isso, né? Essa valorização de estudar, até porque se for para você ser aeromoça, você tem que, né, comissária de bordo, você tem que ter um patamar de estudo, você tem que ter umas regrinhas ali. Sim. Né? Não é qualquer pessoa que entram, né, para conseguir para ser comissária de bordo. E nisso a minha irmã deu essa alegria para os meus pais, né, de conseguir. Mas na verdade, ouvindo você falar agora, o que você faz hoje, o seu trabalho, tá ligado com o que você falou agora, que você sempre foi um cara mais prático. Eu sempre fui um cara mais prático, questão teórica, né? Sim, eu sempre... eu não é o exemplo que eu dou para todo mundo, né? Não siga esse exemplo. Estudem, as jovens que estão assistindo esse vídeo, estudem muito, porque o estudo é o futuro de vocês. Só que para mim, os estudos nunca foi necessário na minha vida, né? Porque eu tive uma forma de enxergar as coisas e de aprender, né? Sim, o estudo foi o essencial, baseado na leitura, para mim poder saber ler, escrever, falar o meu nome, essas coisas, né? Saber ler alguma placa, alguma coisa desse tipo. Isso sim foi prioridade, foi importante para mim os estudos. Mas, por exemplo, ao ponto de eu ter que fazer uma faculdade, seguir essas coisas, não. Não. Para você ter noção, perguntar para mim a tabuada, de conta, eu sou uma negação. Né? Matemática, meu filho o Bernardo, ele faz a matemática, meu filho tem só 6 anos, a matemática dele é incrível, com 6 anos, eu tenho muito orgulho dele em relação a isso, ele é um orgulho de tudo, né, mas ele pela idade dele, você vê ele fazendo a matemática, você fala assim, é mentira. Inclusive, esses dias eu vi uma postagem sua, eu acho que ele acertou tudo, não foi? Acertou tudo. Um exame? Um exame com 6 anos de idade. Ele entrou agora, faz pouco tempo, na escola japonesa e já tirou 100. Realmente, né? Incrível. Eu acho que 100, eu acho que eu não tirei nunca na vida. Nunca. E ele é sugoi para essas coisas, sabe? Então, tipo assim, estudem, né? Porque eu sempre trabalhei por conta no Brasil, trabalhar por conta. Eu sempre busquei a minha liberdade financeira. Entendo. Né? Só que eu sempre fui uma pessoa assim que talvez poderia ter sido um erro, né? Você aprender a fazer uma coisa, você viu que não está dando dinheiro, o que eu faria? Eu paro e vou procurar fazer outra coisa. Tá. Né? Então eu sempre fui buscando meios de sempre estar crescendo, né? Talvez se eu parasse e me dedicasse só numa coisa só, né? Eu poderia estar milionário, poderia estar em umas condições melhores, vamos dizer, mas não teria como a gente saber, né? Não é a minha pessoa sendo assim. Sim, né? Então o estudo para mim hoje ele não faz. Por exemplo, eu tenho um tio meu que ele é formado ele é professor de matemática, ele é formado em matemática e ele não desenvolve. Então é raramente hoje alguém que desenvolve a área, né? Então, para mim, o estudo, assim, eu admiro quem estuda bastante,
Eu admiro mesmo, eu acredito que o futuro dos estudos é algo que vai te alavancar na vida, né? Mas é que para mim, na minha época, no meu ponto de vista, para mim não era tão importante assim. É que também lógico, a humanidade vai evoluindo de uma forma geral, mas Sim. é o que acontece 30, 40 anos atrás, para você ter um trabalho assim, formal, tudo mais, você tem que ter todo aquele, Sim. seguir o padrão de você se formar no ensino médio, depois fazer Sim. faculdade, né? Hoje em dia, na prática, não precisa de tudo isso, né? Exatamente. Porque as coisas mudaram, na verdade. Mudou muito. Mudou muito, né? Mudou então, muito. Cara, você precisa saber o básico, né? Que nem você falou de estudar, né? De saber ler, claro, escrever, né? Sim, exatamente. Mas saber. Hoje em dia... Eu acho que hoje você saber se comunicar com as pessoas é muito importante. Hoje eu trabalho no meio da comunicação e é muito importante você saber conversar com uma pessoa, você saber tratar ela. Certamente, hoje eu acho que eu tenho um feeling de saber se a pessoa presta ou não, né? Então, tipo assim, se eu vejo que a pessoa já tá querendo passar a gente para trás, enganar a gente para trás, eu já corto a pessoa. Tá. Né? Não deixo a pessoa seguir, porque eu já sei que aquela pessoa é uma pessoa que é problemática, ela vai dar trabalho. Entendo. Né? Então, acho que a vida me ensinou a ser assim. Né? As coisas que eu vivi, que eu trabalhei, tudo, me ensinaram a enxergar, a ver essas pessoas, porque eu lido com o público desde muito pequeno. Eu comecei o meu primeiro emprego com 14 anos de idade. Eu entrei e comecei a trabalhar na prefeitura da minha cidade. Eu fiquei 3 anos trabalhando na prefeitura da minha cidade. O que você fazia lá? Eu era office boy. Eu trabalhava na assessoria de imprensa da minha cidade e fazia serviço de banco, fazia um monte de coisa da prefeitura, né? E antes de eu entrar no meu primeiro emprego, eu sempre procurei ter o meu próprio dinheiro. Entendo. Eu sempre gostei muito de parte elétrica, eletrônica, essas coisas. Então eu arrumava o chuveiro de uma vizinha, ganhava lá um troquinho, arrumava a máquina de lavar, trocava a correia do tanquinho, sabe, essas coisas assim. Então eu sempre procurei um meio de ter o meu dinheiro, né? E aí com 14 anos surgiu a oportunidade daquele meu primeiro emprego, eu entrei na prefeitura, minha mãe me cadastrou. Para os antigos da minha cidade vão lembrar, Promerp. A Promerp, Fundação Pro Menor de Ribeirão Preto. E aí eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego e dali, antigamente eu ganhava acho que R$120. Era bastante, né? 120 por mês. reais. Mas R$60 era pro bolso da minha mãe. Tá. Era R$60 eu dava pra minha mãe na época. E sobrava o dinheirinho pra mim. Então eu sempre tive que me virar com aquele dinheirinho ou trocar bastante ventilador, trocar bastante chuveiro das vizinhas pra me ter mais um pouquinho. Mas você lembra qual foi a primeira coisa que você comprou com o seu dinheiro mesmo? Não lembro. Não lembro. Foi figurinha? Eu nunca fui muito ligado a figurinha, essas coisas, pipa. Nunca, não. Eu acho, assim, é legal quem gosta, tudo, mas no Brasil, uma vez eu falei, vou fazer uma pipa. Fui lá na papelaria, comprei as varetas, comprei rabiola. Peguei saco plástico da minha mãe de coisa, cortei, comprei linha, fiz aquela pipa grande, bonita. Eu demorei, acho que uns 1h e pouquinho pra fazer uma pipa com rabiolão e tal. Na hora que eu subi, não durou 30 segundos, já cortaram eu. Rapaz, mas eu fiquei numa raiva tão grande daquilo. Eu falei, quer saber, nunca mais vou mexer com esse negócio de pipa. É perca de tempo. Então nunca gostei de pipa. Entendi. É o tempo perdido pra você subir e cortar você. Eu falei, não. Aqui não tem isso, né? É diferente. Você pode ir na praia ali e soltar pipa, essas coisas assim. É mundo diferente, né? Sim. É mundo diferente. Mas aí depois dessa experiência da prefeitura, o que mais você fez depois ali? Aí depois da prefeitura, eu comecei a trabalhar na Transerp da minha cidade. Eu trabalhava no departamento da Transerp, a Transerp da minha cidade era a empresa que cuidava do sistema de transporte da municipal, né? Então, antigamente na minha cidade tinha o trólebus, né? Que eram aqueles que era energia elétrica, né? Que era a Transerp.
Só que aí depois a Transerp, ela desvinculou, ela cuidou acho que só da assessoria sobre isso, e aí tinha outras empresas, né, que a prefeitura criou, e o pátio onde eram os ônibus, que ficavam os ônibus, virou pátio do Detran, carros pré-apreendidos pela polícia, essas coisas. Então eu trabalhei nessa parte, né, eu trabalhei no Petran, né, que era onde o pessoal vinha trazer o carro, o documento do carro, para poder recolher o carro que tinha sido preso por um pneu, por licenciamento vencido, alguma coisa assim. Então eu trabalhei um bom tempo ali também na Transerp, né? Trabalhei na Jari, que era o nosso amigo Serginho, não sei se ele está ainda até hoje, Serginho, que era recursos, né? Para você abrir um recurso sobre uma multa que você levou, alguma coisa assim, para tentar não pagar multa, né? Você abria vários recursos. E trabalhei ali. Aí depois da Transerp, que eu fazia, hein? Boa pergunta. Nisso você já estava quantos anos nessa época da Transerp? Eu já estava mais ou menos com uns 17, 18 anos. Ah, tá. Mais ou menos. E para mim era um lugar muito bom para trabalhar, porque a Transerp era próximo da minha casa e praticamente no quintal da casa da minha avó. Né? Então eu saía da casa no horário de almoço, eu ia para casa da minha avó, que era no quintal praticamente, e minha avó já fazia aquela comida gostosa. Eita, e eu já almoçava ali, já tirava uma soneca, e aí muito já voltava para o serviço 1h45, 1h50, não lembro, e já voltava para o serviço, ficava até às 5 da tarde, 4h30, 5 horas já era hora de estar indo embora. Aí eu ia para casa mesmo. Mas era uma vida muito boa. Era muito gostoso a minha adolescência, assim, sabe? De trabalho, essas coisas. Sim. E a sua vinda pro Japão, quando que foi? Foi com quantos anos, no caso? Eu vim pro Japão em 2019, eu vim pro Japão. Final de 2019. Ah, tá, então é recente. Né? Vai fazer 6 anos agora, final do ano, né? Vai fazer 6 anos. O Bernardo tinha nascido fazia pouco tempo, né? Viemos em função eu tive uma empresa no Brasil e eu tinha uma empresa de ônibus, né? E na época eu comprei um dos ônibus que virou moda, né? O ônibus tinha tudo menos ar-condicionado. E aí era aquele auge de ônibus com ar-condicionado, meu ônibus não tinha ar-condicionado, então eu decidi comprar um ônibus com ar-condicionado, só que é um ônibus que me deu muito problema, um ônibus que me arruinou bastante ele, e aí quebrou a empresa, né? A empresa quebrou, e aí a Tassiana deu a ideia da gente ter vindo para o Japão para a gente poder quitar essas dívidas, né? Para poder pagar essas dívidas. E então a gente saiu do Japão, o Bernardo tinha pouco tempo de vida. A gente veio, o Bernardo era bebezinho ainda. Mas essa questão do ônibus, você falou que ônibus com ar-condicionado deu problema, né? Essa questão mecânica, você disse? O que seria isso? Eu comprei um ônibus, rapaz. Eu comprei uns baratos. É isso que a gente fala, né? Nunca busca o barato, porque o barato sai caro. Né? E não tinha uma viagem que o ônibus não parava. Sério? O ônibus foi muito sofrido e aí eu mexia com um pacote de viagem, e aí eu não sei, eu me descontrolei financeiramente e quebrei porque a gente tinha que arrumar o ônibus e não tinha dinheiro para arrumar o ônibus e aí foi virando uma bola de neve. Entendo. Né? Então, aí a gente veio, hoje meu pai tem o ônibus dele, né, tudo, ele tem a empresinha dele lá, faz as viagens dele, tudo, o ônibusinho dele é com ar-condicionado, tudo, mas foi uma fase da minha vida, né? Entendo. Então é por isso que eu falo, eu sempre tive muito com o público, né? Eu sempre me comuniquei muito com as pessoas, né? Me envolvido sempre com muita gente, então eu conheço bastante coisa, sei fazer bastante coisa. A vida me ensinou a ser assim. Entendo. É aquela pessoa assim que não passa fome, né? Vamos falar assim, né? Não passo fome. Pode dar a crise que for, mas... eu vou procurar um jeito. Entendo. Né?
para poder desenvolver e acertar, né? Sempre procurei o melhor, quem que não procura, né? A gente sempre procura a ter uma vida tranquila. Sim. Né? Então eu sempre procurei os meios para isso. Né? E antes, quando na minha adolescência, eu trabalhei numa empresa de televisão da minha cidade. Né? Meu pai trabalhava numa empresa de ônibus. Uhum. E essa empresa ela foi contratada para levar a equipe da TV da minha cidade para fazer transmissões de futebol, basquete, né, vôlei. Uhum. Então a gente viajava e eu ia para passear com o meu pai. Né? Tá. Porque a empresa não tinha problema e eu ia com ele, só que aí chegava lá, via o pessoal trabalhando no gramado, puxando cabo, falei, vou ajudar esse pessoal aí. Aí acabei entrando na área da TV. Né? Trabalhei um bom tempo na TV Clube. Puxando cabo no meio do gramado, fio, essas coisas, fazendo futebol, viajava bastante. Caramba, deve ter sido uma experiência incrível também, Sim. né? Sim. Depois de um tempão, eu comecei a gravar. Aí eu meio que comecei a mexer por gosto de televisão, né? Eu adorei, a área da televisão para mim é uma área muito incrível. Uhum. Aí eu comecei a gravar um programa eu gravava vários programas da minha cidade, né? Manuel Simões, gravava o programa do Carlos Ponce, vários programas da minha cidade. E teve uma vez que eu fui convidado pelo um amigo meu de gravar um programa de pesca. E aí eu ia muito pra Argentina, a gente ia muito pro Paraguai, Bolívia. Caramba, gravar, ficava 15 dias no meio de um rio lá gravando um programa de pesca. Caramba. Chama Rancho do Pescador. É um dos momentos mais incríveis do auge assim, da minha vida, que era você estar em contato com a natureza. Era incrível, cara. Nossa, imagina, hein? Era incrível. Você embora indo no rio, assim, indo pro... Lá não é hotel, assim, lá era tudo na beira do rio, né? Tudo na base de gerador. Então a gente tava indo embora. Sim. Aí você tava baixado aqui, você olhava assim, a gaivota voando do seu lado, assim, do barco, assim, ó. Caramba. Coisa incrível, era muito incrível. Experiência única, assim, né? Experiência única. Aí depois entrei pro SBT, comecei a gravar alguns programas do SBT, comecei a gravar o programa do Posso Emagrecer, que é um programa do Carlos Henrique Bravanel, que é o sobrinho do Silvio. E depois gravava o programa da Patrícia também, chamava Tarde VIP, que era dentro do SBT. Então o SBT também me deu muita ajuda em relação a isso. Você fala SBT, mas a SBT só tem a matriz mesmo, a de São Paulo mesmo, ou tem as... Não, ela tem as regionais, né? As regionais também. As regionais, isso. E uma da minha cidade era a Regional Ribeirão Preto, que era o SBT. Ficava perto da minha casa praticamente, né? Aí eu trabalhava um bom tempo lá, fazendo os programas, trabalhei um tempinho de freelance na edição, né, de algumas matérias, então era bem legal mesmo. Eu tive um contato com televisão assim muito boa, né? E eu tive uma produtora minha também, né? Então eu gravava casamento, eu fotografava casamento. Só que na época começou a ficar muito prostituído, assim, o perdão da palavra, né? Muita gente fazendo por troco de migalhas, né? Tá, você fala que o pessoal colocava o preço lá embaixo para pegar o serviço. Entendi. Eu fazia muito formatura, né, de final de ano. Então o equipamento que eu tinha era um equipamento, na minha época, era de última geração, né? E então eu chegava num lugar, eu olhava lá a pessoa com o mesmo equipamento que eu, eu olhava para ela, falava assim, nossa, bom esse equipamento, né? Igual o meu. Eu falei, nossa, verdade, muito bom. Quanto que você está cobrando freela para cá? Sim. Eu falei, eu tô cobrando R$100. Eu cobrava 150, R$200 um freela. Entendi. Aí eu olhava, a pessoa tava no automático. Ela tava tirando foto no automático. Eu falei, poxa, você tá de brincadeira que você tá cobrando um freela barato desse jeito com uma máquina dessa. Você não tá nem pagando o equipamento. A pessoa não sabia nem o que era fotografia, não sabia profundidade de campo, não sabia iluminação, não sabia nada. Aí eu falei, quer saber, brigar com muita gente, porque tá muita gente tendo isso no mercado. Aí eu peguei e parei, onde eu comecei a mexer com ônibus. Comecei a desenvolver a área de ônibus.
né? Entendi. Juntei com o meu pai, decidiu comprar um ônibus, a gente falou, vamos trabalhar, pai. Aí larguei tudo esse negócio de fotografia e filmagem. Aí fiquei só com um ônibus só. Caramba, mas realmente você já fez um pouco de tudo nessa vida mesmo, né, Moreto? Já fui encanador, eletricista, só não fui pedreiro. Não sei mexer com cimento, não sei. Subir bloco, essas coisas, não sei fazer nada disso. Isso aí é de verdade. Posso aprender a fazer, mas é uma coisa que eu nunca tive vontade. Hoje eu prefiro mexer muito mais com as nossas madeirinhas lá e construir as nossas casinhas do que... Falando nisso, aqui no Japão, você usa cimento assim, como no Brasil? Não usa tanto assim, né? Só pra fazer um murinho mesmo, uma coisa mais... É um murinho baixinho, né? Sim. Não é que nem no Brasil que faz a casa toda com... Não, de alvenaria, né? Não usa. Não usa porque não dá pra ser, né? Porque uma casa de alvenaria, ela é toda de cimento, ela não é tão resistente a terremoto, né? Sim. Existem rachaduras, então as casas no Japão são feitas de madeira justamente pela flexibilidade da madeira, só delas chacoalhar e ela continuar em pé. Né? A não ser que você for fazer esses grandes edifícios, que eles têm uma estrutura de amortecimento de terremoto, essas coisas. Né? As bases deles. Mas hoje a maioria das casas são tudo feitas de madeira, né? Ou pré-moldado, né? Algumas coisas pré-moldadas. Sim. Mudou muita coisa no Japão. Chegando no Japão, inicialmente você chegou a trabalhar em fábrica? Como Cheguei. Chegamos aqui, comecei a trabalhar no bolo aqui no Japão. Bolo? Lá na Kagetsudo, ali em Toyokawa. Foi o meu primeiro serviço, foi na padaria, queimando a rosca. Não podia deixar queimar, na verdade. Não podia deixar queimar. Eu fazia aqueles bolos como se fosse um bolo de rocambole, sabe? Ele fica passando, vários bolos fica passando dentro da máquina, aí ele passa, molha na massa, e aí ele já vai assando, aí ele já cria um formato, e depois ele já molha de novo, ele vai crescendo até um tamanho, a gente tinha que tirar para eles poderem levar para o processamento para poder fazer os cortes, né? Entendi. Então era muito quente o lugar onde eu trabalhava, né? Você ficava trabalhando no forno mesmo. E trabalhei um bom tempo lá, no bolo. Acho que eu trabalhei até quando eu consegui pagar todas as passagens. Né? Mas inicialmente, você trabalhando em fábrica no Japão, você estranhou alguma coisa? Porque no Brasil você já tinha feito de tudo, né? Mas apesar disso, você estranhou alguma coisa assim no Japão? Sim, estranhei porque eu sempre fui uma pessoa muito de comunicação. Né? E eu não podia, dentro de fábrica, você não pode ficar conversando, você não pode ficar batendo papo, nada dessas coisas. Né? E eu começava a ficar injuriado, porque eu queria conversar, eu queria andar e eu não podia andar, e eu sempre fui muito ativo, né, de se mexer, até as minhas pernas, eu sempre fui muito de andar, eu preciso andar, preciso conversar, e dentro do bolo, dentro de uma fábrica, não podia isso. Então teve esse choque cultural, entre aspas, Tive esse choque cultural, mas viemos para seguir as regras, então tinha que seguir as regras, né? Então paguei as passagens, tudo, aí eu saí do bolo e entrei na Suzuki. Famosa aqui de Kosai. Entrei na Suzuki, trabalhei um ano na Suzuki, no setor do Enito, e aí depois do setor do Enito eu fui morar em Toyama. Né? O pai da Tassiana comprou uma casa, então antigamente a ideia era a família inteira, né, o Daniel e o Edson vir para o Japão e morar todo mundo numa casa só junto com o pai e tudo, né, a família inteira. Entendi. Só que não desenvolveu dessa forma, porque um se separou, aí depois com troca de sistema financeiro do país, essas coisas, ficou inviável do Daniel tá vindo né, para cá, e aí eu entrei para trabalhar na Takagi Seiko, em Nanto eu trabalhei. É uma fábrica de injetora plástica. Eu fazia muito tanque de combustível, tanque de moto, tanque para trator, né? E fiquei um tempinho lá nessa fábrica, e depois dessa fábrica eu fui para NBS. NBS é uma empresa que ela trabalha com temperamento de vidro. Ela tempera aqueles vidros de shopping que precisa ser temperado para poder, se acontecer de estourar,
Uhum. Ele não sai aquelas lascas, ele vira vários picadinhos, Ah, entendi. né? Uhum. São vidros temperados. O vidro de um carro mesmo, desse aqui do para-brisa, é um vidro temperado, só que É, né? esse aqui é diferente porque ele tem uma lâmina no meio. Hum. Se ele bater, ele trinca todo e não vem vidro em cima de você, ele fica preso. Entendi. Né? Esse do para-brisa aqui. Do para-brisa. Isso é uma medida de segurança. Justamente para não vir caco de vidro nos seus olhos. Sim, né? sim. Agora, vidros de shopping, essas coisas, combine, toda essa coisa. Se você jogar uma pedra e espatifa, ele vira pozinho, praticamente pó, vários granuladinhos. Ah, sim. Então eu trabalhava nessa empresa que temperava esses vidros para ser construído shopping, pedido de casa, escritório, essas coisas. E trabalhei um bom tempo lá. Só que em Toyama, a Tassiana sempre mexeu com a área de estética, né? Sim, sim. Ela sempre foi massoterapeuta, tudo. E para aqueles lados de lá, a massoterapia para ela era muito difícil ter clientes, né? Tá. Porque é uma região que não tinha tanto estrangeiro. Então estava bastante difícil para ela ter os clientes dela. Ela tinha as coisas dela montadas, tudo, e não tinha como desenvolver porque não tinha cliente. Entendo. Falei, então vamos voltar para Toyohashi, porque Toyohashi é um lugar melhor para ela, né? E aí viemos para Toyohashi, eu vim primeiro, eu entrei na Suzuki de novo, comecei a trabalhar na Suzuki, ela estava fazendo um serviço lá, ela terminou o serviço dela, e aí viemos todos de volta para Toyohashi. Uhum. E aí eu voltei pro Enito de novo, na Suzuki. Tá. E aí eu fiquei mais um tempo dentro da Suzuki, e aí eu já estava ficando angustiado de novo. Eu tava, porque eu queria conversar, eu queria andar e não podia, eu estava ficando estressado, minha qualidade de vida estava caindo, minha saúde estava caindo. Eu sentava um mosquito, eu já queria sair correndo para matar um mosquito. Eu tava ficando doido. Entendo. Aí eu peguei e falei, não, vou parar com isso daqui. Aí foi quando eu conheci o Júnior, né? Tá. E graças a Deus já faz mais de 3 anos que eu tô com o Júnior, né? Trabalhando, administrando a Diplomata. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu e o Júnior é muito parecido. Entendo. Né? A gente é muito parecido, então casou certinho, porque a gente gosta de fazer as mesmas coisas, a gente gosta de tomar cerveja, a gente gosta de bater papo, a gente gosta de fazer, construir, demolir, sabe? E foi perfeito para mim, foi perfeito. Então hoje eu agradeço muito o Júnior pela oportunidade de ter tido, de ter conhecido ele, pela confiança. Então, para mim hoje está sendo muito bom. Ah, bacana, hein? Muito bom mesmo. Mas inicialmente você começou fazendo o que ali? Na Diplomata? Na Diplomata, né? Na Diplomata a gente constrói casa e destrói casa. Né? A gente tem as nossas casas de campo, né? E temos setor de emprego também, né? As pessoas que precisam de emprego, a gente faz apresentação nas fábricas, né? E a gente tem os nossos apartamentos também. Entendo. Né? A gente tem 50 e poucos apartamentos em Kigawa, né? Que é lá em Shizuoka. E temos apartamento em Toyohashi, temos apartamento em Nagoya. Então a empresa hoje ela tem mais de 484 apartamentos, né? Bastante, né? Bastante apartamento. Fora as opções de lazer, né? Que é as casas de campo, motorhome, né? Então é um lado bem legal mesmo. Então eu lido com o público toda hora. Né? Imagina. Ainda continuo com o público. O seu telefone não deve parar também, né? Não deve parar. O do Júnior ainda toca direto, o meu ainda não toca tanto. Mas eu acompanho mais, na verdade, a questão do chalés, né? Do chalé, né? Sim. Eu até fiquei bem interessado, né? Mas o chalé nossos é incrível. A gente constrói ele pensando no conforto do cliente mesmo, das pessoas que vão lá se divertir, em ter uma boa churrasqueira, em ter um bom quarto para poder se aconchegar, para poder passar o fim de semana, trazer os filhos, curtir um rio, curtir uma praia. Então a gente pensa sempre em construir algo para poder trazer um benefício para as pessoas, porque a gente sabe que a vida de uma fábrica não é fácil, ela é sofrida. Sim, e verdade. Se a pessoa não pegar a família dele no final de semana e falar, não, vamos para um chalé, ou vamos para um lugar para poder sair da nossa rotina, o cara ele fica louco. É verdade, exatamente. Você se desligar mesmo dessa correria do dia a dia, né? Sim, exatamente. E de preferência até se desligar
Da internet um Da pouco internet. também, né? Até o nosso acampamento, que a gente construiu agora tem pouco tempo, Uhum. o acampamento diplomático fica ali em Chinchiro, até um tempo atrás não pegava internet. Ah, tá. Então você ia para um acampamento, você era detox de telefone, Sim, porque sim. não tinha sinal, era a melhor coisa do mundo. E você não lembra de celular. É verdade. Só que hoje, a geração de hoje precisa estar conectado, quer fazer store, quer fazer isso. Se não tiver, parece que fica louco se tiver sem internet. E aí agora tem internet, o acampamento nosso tem Mas, internet. assim, vendo pela questão da segurança, é até bom ter a sinal de internet lá também, né? Porque Sim, não, hoje já tem você internet. pode ter Todas as nossas, imprevisto também, né? todas as nossas casas de campo hoje tem internet. Acho Porque, que- né, o acampamento só não tinha, porque tinha que fazer a solicitação e demorava para eles passar o cabeamento. Entendo. Porque o acampamento é um acampamento mesmo, né? Ele tem um rio que fica no quintal do acampamento, né? Então é bem legal mesmo. A sede é incrível, tem mesa de sinuca, tem som, tem balcão para você tomar café da manhã vendo o rio. Sabe? É incrível. É incrível, incrível, incrível. Tem um outro espaço que ele não tem. Ele é só tipo uma. Como é que fala? Um deck só? É um deck. É um deck. Lá não tem onde você tipo dormir, né? Esse que eu vi pelo menos. E o acampamento, até dá para você dormir no acampamento, né? Mas a construção do acampamento não foi baseada em acomodar as pessoas para dormir. Mas se a pessoa quiser levar um colchonete, essas coisas, a pessoa dorme. Tem que levar colchonete, levar essas coisas para dormir. Pode dormir, não tem problema. A gente não fez isso porque muita gente estava procurando um lugar por dia. Passar ali o dia, né? Para passar o dia, né? fazer o churrasco do dia. E as casas de campo, para nós, é inviável a gente alugar por um dia só. Porque o custo da casa é muito alto. Entendo. Entende? A pessoa ir lá, a gente alugar para a pessoa ir lá fazer um dia de churrasco, se divertir, depois a gente ter que cobrar menos ainda, né? Porque a pessoa não está cobrando para ficar o fim de semana, teria que pagar por dia. E aí a gente tem que pagar para ir lá fazer a checagem, limpar a casa, tudo certinho, acaba não compensando. Entendo. Entende? Custo de água, custo de energia, custo do pessoal para fazer manutenção, limpeza, essas coisas, né? Então acaba não compensando. Então o andamento do acampamento foi desenvolvido para poder dar essa oportunidade da pessoa fazer o churrasco por dia. Ela pode alugar por dia. Se ela quiser dormir, aí ela tem que levar as coisas para dormir. Então hoje sim, a pessoa, eu quero fazer o aniversário da minha filha, eu quero alugar por um dia só. Ok, tem um lugar lá para você fazer o aniversário. Sim. Pode usar por um dia só, não tem problema. Quero ficar 2 dias, pode ficar 2 dias. Quero ficar 3, pode ficar 3 dias, não tem problema nenhum. Ah, legal, hein? Esse sim dá para fazer por dia, porque o custo da casa é menor. Tá. Entende? Entendo. O custo dela é bem menor. Ela não tem uma estrutura tão complexa quanto a estrutura de uma casa de campo. Então ela é bem mais... ela é aconchegante, é um lugar incrível, mas não tem a mesma estrutura de uma casa de campo que tem cama, sofá para você relaxar, rede, um monte de outras coisas, sabe? Lugar para fazer fogueira, essas coisas assim. Legal, hein? O rio é um acampamento mesmo. É para você ir lá fazer o churrasco, entra de manhãzinha às 6 horas da manhã e sai 8 horas da noite. E lá também agora tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi no caso, né? Tem Wi-Fi. Tem. Foi bacana. instalado em fevereiro ou março, se eu não me engano. A internet lá foi instalado. Porque demorava para a prefeitura passar, fazer a solicitação para passar o cabeamento, né? Entendo. Mas hoje tem Wi-Fi, tudo certinho. Dá pro pessoal se divertir bastante. E de vez em quando também vejo você ali pro lado de Gifo também, né? De vez em quando? Gifo a gente tem a pousada Iu, né? Fica em Gúdio, Gifo, Gueiro. A gente tem 2 opções de lazer lá em Gifo, que é o acampamento, a cabana diplomata, né? Que é para casal mesmo, né? É uma cabana mesmo, bem pequenininha, mas que tem estrutura para fazer churrasco, queimar fogueira, queimar marshmallow, né? Tem o rio do lado. Ali é lugar para namorar. Entendi. Lá é lugar para registrar bons momentos, né? E curtir, porque como ali é uma cabana, no máximo 5 pessoas. Então é casal com filhos, né? Porque é pequenininho. Agora, eu quero uma opção maior. Aí tem a pousada Iu. A pousada Iu, eu construí ela até com sala de cinema. Ah, é? Tem a sala de cinema. Aí
É uma casa incrível, incrível. Lá acomoda 20, 30 pessoas tranquilo. Tem bastante quarto, o pessoal ainda pode levar colchonete, tem mesa de bilhar, área para fogueira, uma área de barbecue incrível, tudo com churrasqueira boa, churrasqueira do nosso amigo Sato. Muito boa mesmo. Pousada Yu. Pousada Yu. Fica em... Fica em Gudi Fogueiro, vamos dizer assim. Ah, tá. Sei mais ou menos Como se fosse o Triângulo Mineiro ali, sabe? Entendi. Gudi Fogueiro, fica naquela região. E é muito bom, quem cuida lá pra gente é a Sônia San. Beijo pra senhora não, se eu falar senhora ela me xinga tudo. Um beijo, Sônia San. De vez em quando você vai lá para fazer a manutenção, essa parte seria isso? Sim, a gente vai lá fazer a manutenção, às vezes dá algum problema, precisa trocar alguma coisa, tá. Uma lâmpada que queimou, alguma coisa desse tipo, a gente vai lá para fazer uma manutenção na casa. Entendi. Mas quem cuida bastante, faz todo o SOD da casa lá, tudo certinho, é a Sônia San. Sônia San e Sou Masayuki. São amigos nossos, e ela deixa a casa que, pelo amor de Deus, é incrível o jeito que ela deixa a casa. Se a pessoa chega lá e fala, eu deixei mais limpo que pegou, eu tenho raiva da pessoa falar um negócio desse, porque a Sônia San deixa limpinha, limpinha, limpinha. Bacana, hein? Ela cuida, eu acho que melhor do que cuidar da casa dela. Aí sim, né? É muito legal mesmo, a Sônia San cuida muito da casinha lá. Aí, Marco, vou parar um pouquinho nesse combine aqui, ó. Ok. Só pra gente poder fazer um QQ, né? Sim, sim. Quer dizer, eu fazer um QQ, que daí eu que tô dirigindo aqui, né? Eu vou pegar um chá ali pra me tomar. Tá bom, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou novamente agradecer os patrocinadores. Sim. Aqui, tá bom? Fica à vontade, pô. Ok. Uma delícia, Plínio. Aí. Ei, Plinão. Opa, Gomes. Tá aqui. Aí. Então, aqui continuando, eu vou agradecer novamente aos patrocinadores aqui, né? Os apoiadores. Agradecer novamente aqui ao Açaí Motion aqui, né? Todo mundo acho que já conhece, todo mundo acho que já ouviu falar pelo menos, né? Mas se porventura alguém ainda não conhece, não ouviu falar, o Açaí Motion é um energético brasileiro, né? Que ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná. Além de ser formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso o extrato de açaí, né, seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E segunda dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? O resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom. Agradecer aí ao Açaí Motion, né? Muito obrigado. Agradecer o Santana, né? Muito obrigado, né? Como sempre. E agora agradecer também ao nosso apoio de mídia, que seria o Portal Guma, né? Quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, portalguma.com. Inclusive na página deles tem a parte do Drivecast. Konnichiwa. Você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá. E tem o Instagram deles também, que é Portal Guma. Então é isso, agradecer ao Portal Guma, né, pelo apoio de mídia, agradecer, né, ao Claudio Sugimoto, né, que é o responsável do Portal Guma, muito obrigado como sempre. E agora agradecer ao nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros, tá bom? Arigatou gozaimasu. Um minutinho. Arigatou. Eu sempre me atrapalho nesse meu telefone aqui que é Android, esse outro aqui. Tá. A BRJP Seguros, né? Agradecer a BRJP Seguros. A BRJP Seguros oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, e seguro de casa, seguro de renda e seguro viagem. Não é só seguro. A BRJP Seguros é proteção com propósito. Tá na BRJP, tá seguro. Muito obrigado a BRJP Seguros. Obrigado a Yumi-san, né, que é responsável da BRJP lá de Fukui, né, escritório de Fukui. Muito obrigado. E é isso. Agora agradecer também a Imobiliária Alfa, né? Você que quer adquirir sua casa própria, né? Pode ser nova ou usada, é só falar com a Imobiliária Alfa. Quiser fazer consultas também na casa sobre compra de casas, né? É só falar com a Imobiliária Alfa. A Alfa oferece atendimento em português, espanhol e inglês.
E também, né, as meninas da Imobiliária Alfa vão estar atendendo você com todo carinho e toda atenção, tá bom? Vão fazer de tudo para você conseguir achar a sua casa dos sonhos. Imobiliária Alfa, ajudando todos os estrangeiros no Japão. Então, muito obrigado, Imobiliária Alfa. Imobiliária Alfa. Agradecer a responsável, né, a Angélica, né, agradecer a Mayumi também. E todas as meninas que atendem lá na Imobiliária Alfa, tá bom? Muito obrigado, como sempre. E é isso. E aí, Michael? Michael. É isso aí. É isso aí, estamos de volta. Fui pegar o meu famoso chazinho. Podia ser uma cervejinha, né? Podia ser, né? Podia ser uma cervejinha. Um pouco mais tarde, né? Mais tarde, um pouquinho, tarde. Quem sabe? Muito bom. Deixa eu conferir aqui o pessoal que passou pela live, né? Cumprimentar o pessoal da live aqui. Railan Silva, boa tarde. Carimba Express, JP, boa tarde. JB J Pães, boa tarde. Gilmara. Renatinha Zola, boa tarde. Maquinhos, boa tarde. Bid Ozaki, boa tarde. Ao Happy Burger, boa tarde. Ao Tommy's Burger, ao Léo. Léozinho! Rapaz, faz tempo que eu não como o lanche dele, hein? Oh, é bom demais, menino. É bom demais, é bom. hein? Muito bom mesmo. Giovana Yoshimoto, boa tarde. Matsuda Sandra, boa tarde. Guedes Barbeiro, boa tarde. Riagon Fabrício, é isso? Boa tarde. Elisa Cestas e Flores, boa tarde. Bernardo Tibo, olha. Ô, Bezinho. Seu filho, né? Ô, filhão. Beijo, papai te ama. Tassiana Tiba, boa tarde, Tassiana, tudo bem? Maravilha. Bom demais, hein? Muito bom. Bernardo é minha felicidade, rapaz. Bernardo é... E ele pratica esportes também, né? Pratica, faz luta. Eu vi. Faz kickbox. O Bernardo é... Olha, eu fico surpreso pela idade dele. Ele ser tão desenvolvido. Se você sentar e conversar com ele, você vai falar assim, não, mentira que esse menino tem 6 anos. Ele parece um adulto conversando, sabe? Mas isso aí, você é decorrente da educação, da criação, do incentivo, o estímulo, aliás, né? Melhor dizendo. Sim. Como que foi assim? Vocês sempre estimularam? A gente nunca... A criação do Bernardo nunca foi também da gente fazer igual... Não tô falando que as mães fazem errado, né? Mas ficar falando palavras erradas. Ah, você quer chupetinha, quer fazer... Sabe essas... A gente sempre teve a conversa com ele com palavras corretas, né? Então o português dele é muito, muito correto. Então ele sempre sabe conversar com as pessoas. Entendo. Né? Ele não... tipo... Ah, eu tô com frio. Ele fala com papai, eu estou com frio. Sabe? Deixa eu ver. Vocês não falavam com ele como se fosse um bebezinho. Um bebezinho, assim, né? Mesmo que fosse mesmo, né? Mas sim. Assim, eu vou... como posso dar um exemplo? Tipo, as pessoas às vezes falam alguma palavra e ela... Como eu poderia interferir, citar a palavra? Vamos comer uma pizza, seria assim, comer pizzinha? Quer comer pizzinha? Sabe essas coisas assim? Não, quer comer pizza? Vamos comer pizza? Tá, mais objetivo. Mais objetivo, a gente sempre foi mais direto com ele nas palavras. Entendo. Então, acho que isso fez com que ele desenvolvesse na cabecinha dele uma intelectualidade mais assertiva, né, de palavras. Sim. Né? E a gente sempre também nunca deixou ele ficar assistindo... meu Bernardo não sabe o que é palavrão, não sabe essas palavras de baixo calão, essas coisas assim. Até nos vídeos que ele assiste no YouTube, a gente já vê que tá falando, fala, filho, já muda, ele já sabe que ele tem que mudar. Ele nem prossegue, sabe, para não ficar com essas coisas de palavra, baixo calão, essas coisas assim. Então, a pessoa que conversa com ele, fala para ele, rapaz, não parece que ele tem 6 anos. Ele parece que ele deve ter uns 10, porque ele é muito desenvolvido na área de comunicação dele. Sim, sim. Sabe? Ele é sugoi mesmo. E para matemática ele é incrível. Né? Eu vi. Ele acho que ele vai ser de exatas, certeza. Sim. Se você chegar aqui, ele já começa a perguntar. 2 mais 2,
ele vai falando a resposta, até nos de 1.000 lá, 2.000, 5.000. Caramba. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente mesmo. Queria eu ter essa inteligência na idade dele. Não, você passou tudo pra ele. Passou tudo Deixou pra de ele. herança pra ele. Deixou de herança. Tá bom, então vamos continuar então. Vamos continuar. Nosso passeio Bora. aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui que tá. Mas então você ali voltando a falar do diplomata ali no caso, né? Mas você então ali é o responsável da parte da manutenção, assim, da parte estrutural. Sim. Seria mais a gente faz tudo. Faz tudo. Faz tudo. Faz tudo. A gente aluga apartamento, né, para os clientes, tá vindo também. Que os nossos apartamentos são fáceis acessos, né? Nosso apartamento você não precisa de luva, não precisa de rochonim, não precisa nada dessas coisas. Os apartamentos que são nossos. Entendi. Né? Então é mais fácil a acessibilidade para as pessoas que estão precisando de apartamento. Né? A pessoa só paga seguro de incêndio, paga limpeza, que hoje, né, muita gente está deixando os apartamentos sujos. Tá. Né? Então a gente paga para limpar o apartamento. Né? Então a pessoa tem que pagar seguro de incêndio, limpeza, contrato, algumas taxas, né, que é de documentação, essas coisas, e a pessoa já pode entrar dentro do apartamento. Entendi. Né? Então é muito fácil o acesso, não precisa. E por nossos apartamentos a maioria pode pet. Ah, tá. Né? Então é fácil para quem procura apartamento hoje. Já se você for entrar por um sistema imobiliário, o sistema imobiliário já é um pouquinho mais burocrático, né? Mas com razão. Né? O processo burocrático é feito com razão, porque, querendo ou não, os estrangeiros já deu muito problema já com as imobiliárias. Né? Então as imobiliárias estão meio que estagnadas já. Então se você coloca no sistema lá pet, fecha bastante as portas. Não fica impossível, mas fecha bastante, porque o pessoal acha que vai morar dentro do apartamento, quer ter pitbull, quer ter cachorro grande, sabe? Tá. Então uma kitnet, você morar você e um pitbull, uma kitnet, né? Vai destruir o apartamento. Um cachorro desse porte, ele, querendo ou não, por mais dócil que ele seja, ele ocupa o espaço, ele precisa de espaço. Tá. Então as imobiliárias cobram um absurdo, né? Às vezes 5, 6 vezes o aluguel para poder a pessoa entrar com pet, né? O cachorro não é tão problemático, mas é o gatinho. O gatinho é mais problemático. O gatinho ele escala, né? Ele arranha, sentido, né? ele destrói papel de parede, ele precisa arranhar lá para poder limpar as patinhas, não sei, lá para afiar a unha. É isso. E os papel de parede do Japão é acessível para eles, né? Porque aqueles que tem furinho, sim. vários furinhos, então a garrinha deles ali entra e ali para eles é a festa. Verdade, né? Então o gato hoje é bem mais problemático do que um cachorro. Né? Mas mesmo assim, com um pet, falando em pet em si, já fecha bastante a porta. Então a gente passa essa tranquilidade para as pessoas, que os nossos apartamentos é mais fácil o acesso. Tá. Só que precisa pagar os valores básicos. Certamente o aluguel também não vai ser tão mais barato quanto de uma imobiliária, mas justamente pela facilidade de você ter entrado dentro do apartamento. Entendo. Né? A pessoa fala, mas tá caro o aluguel. Você acha que tá caro? Então eu consigo mais barato. Só que aí você vai ter que ter luva, você vai precisar passar por uma empresa avalista, vai precisar de rochonim. É um processo mais burocrático. Você tem esse dinheiro tudo? Você tá com esse negócio para poder entrar? Não. Falei, então, Tá. o que você tem é essa opção. Sim, né? sim. E muita gente cria esse problema. Né? E de verdade, o japonês principalmente em Toyohashi, tá bem difícil para a população alugar casa. Casa, apartamento, né? Ainda mais se você chegar numa imobiliária e falar assim, eu quero alugar uma casa. Aí a pessoa vai falar assim, tá, que casa que você quer? Aí você vai mostrar, a gente mostra no sistema, tudo, essa daqui. Aí chega lá na imobiliária, a pessoa pergunta, passa cartão? É um erro isso. Porque na cabeça de japonês, se você está querendo se mudar, é porque você está com grana para se mudar. Tá. Não tem sentido você passar no cartão. Entendo. Você vai se mudar, então você vai ter que pagar o dinheiro, à vista ali, as taxas, tudo no dinheiro. Porque japonês é assim, ele paga no dinheiro. O japonês, ele tem uma empresa que vai e faz a mudança dele para uma outra casa. Né, com verdade. caixa, tudo certinho, com horário programado, com autorização da associação de bairro, né, que vai fazer a mudança em tal horário. Tem que ser tudo regulamentado, tudo certinho.
Não é feito nas coxas, assim, igual o brasileiro tem aquela teoria, pá, a gente põe em cima de um carro aqui, vai fazendo de carro. Não é assim. É verdade, né? Entende? Então, e por consequência disso se tornou muito mais difícil alugar apartamento aqui, pelo sistema imobiliário. Por consequência dos problemas que já teve. Sim, sim. E aquele... Como é que fala? É o carro de... É o camping car? Camping car, motorhome. Camping car, né? Sim. É aquele ali, como que seria para você estar alugando aquele carro lá? O camping car, a única coisa que a gente precisa é que a pessoa tenha uma pequena experiência com um caminhão. Ela tenha dirigido um caminhão pequenininho. Tá. Porque aquele ali você pode dirigir com a carteira, por exemplo, carteira normal? Pode, sim. Tá. Pode dirigir. Mas ele é um veículo de veículo experiência de dirigir um carro maior. Maior, porque ele é uma casa sobre rodas, né? Então ele é pesado, ele balança bastante. Você não pode correr, logicamente não pode correr muito também. Exatamente, não falo nem a questão de correr, mas é a questão de você já... É que as pessoas... É diferente de você dirigir um carro onde o semáforo fecha, você já para o carro. Ele não, você já tem que vir de olho no semáforo, de longe. Porque se você precisar dar uma freada com tudo, você mexe as coisas do lugar. Fora a questão de manter a distância com o carro da frente também. Sim. Porque vai que o carro da frente para com tudo com também, tudo, né? Exatamente. Então essa experiência de você saber lidar com um veículo pesado, né? Porque temos a questão de altura, né? Não é em qualquer lugar que você pode estar passando. Tem muitas pontes aqui no Japão que elas são baixas. É verdade, né? Então, como ele é um veículo alto, se você passar, você bate o teto do motorhome. Ele tem quantos metros de altura, você sabe? Ele tem 3,45. 3,45. 3,25, perdão. 3,25. 3,25. Porque aqui no Japão eu acho que geralmente assim, o padrão de altura das pontes é 4,2, né? 4,2, mais ou menos, né? Mas tem alguns lugares que você vai em algumas cidades pequenas, que o próprio GPS ele é um problema, porque ele vai te jogar num lugar que você vai ter que passar debaixo daquela pontezinha. É um perigo isso aí, né? E isso é um problema. Nossa Senhora. Eu fui para Kyoto com ele. Kyoto? Não, eu não lembro o nome da cidade que eu fui. Eu fui num navio, num restaurante. E o GPS me jogou debaixo de uma pontezinha. Eu tive que fazer um desvio, sair fora daquele lugar para poder passar para o outro lugar para continuar o meu trajeto. Porque senão não dava certo. Mas essa questão de você trafegar por onde você não conhece é perigoso, né? É perigoso, é perigoso. Ainda mais se for à noite, que você não consegue ver as placas tão nítidas. Exatamente. Também, né? É por isso que a gente pede que a pessoa tenha essa experiência. Tá. Né? Começou a ventar bastante, não que seja impossível você não andar com ele com vento, essas coisas. Mas segurar um pouco mais na velocidade, porque é uma casa sobre roda. Tá. Se você precisar frear com tudo, você vai mexer, a geladeira vai sair fora do lugar, a TV vai andar, essas coisas assim. Né? Mas é um veículo incrível, Se a pessoa tiver uma experiência, pode ser um Keitoraco, né? Um caminhãozinho, ela já dirigiu, até no Brasil mesmo. Não, no Brasil eu dirigia carreta. Maravilha, pode pegar o motorhome e viajar. A gente só não aluga ele para lugar que neva. Para onde neva a gente não aluga. A gente nem põe pneu de neve justamente para consequência de não liberar para lugar com neve. Entendi. Porque é muito perigoso. Já normal, imagina que se a pessoa pega um lugar que está tudo congelado e ela acaba com o passeio dela. Então a gente libera só para lugar que não neva. Tá. E ele é autossustentável, o motorhome é incrível. Ele tem placa solar, água quente, micro-ondas, ar-condicionado. Ele é muito completo. Pela categoria dele, ele é muito completo. Ali cabe quantas pessoas? Até 6 pessoas. 6 pessoas? Mas já dormiram em 8. Já dormiram em 8. Foram com um carro a mais e dormiram em 8. Como dormiu em 8, não sei. Mas, mas dormiram em 8 lá já. Mas ele tem na cama em cima, né, que fica em cima do motorista, cabe 2 pessoas e uma criança, mais ou menos ali, se for magrinhos, assim, igual nós, né? A mesa da entrada, ela baixa e vira uma outra cama, e tem a beliche no fundo, que cabe mais 2 pessoas. Então, 2, 4, 6 pessoas, tranquilo. Ah, bacana, hein? Dá pra dormir, dá pra fazer churrasco, dá pra fazer um monte de coisa, ir pra praia.
A questão que você falou que é autossustentável com a questão da placa solar, seria isso? Sim, ele é autossustentável. Ah, tá. Você não precisa de estar conectado com energia nenhuma, a geladeira dele fica ligada 24 horas no estacionamento de casa. A gente nem desliga. Entendi. E não precisa, não paga energia, não paga nada, porque a própria bateria recicla, a placa solar carrega. Né? A única coisa que puxa bastante, que drena bastante a bateria é o ar-condicionado. Né? Então a pessoa tem que ter essa educação de disciplina de poder saber usar o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado dele é igual de casa mesmo? É igual de casa. Grande Isso, mesmo? é igual de casa. Ah, tá. Só que ele é um ar-condicionado muito forte. Então, por exemplo, a pessoa vai alugar um motorhome, ela não precisa já estar com o ar ligado agora, parado. Entendo. Não precisa. Na hora que for dormir, a pessoa liga, porque ele é um ar de 8 tatame. E o motorhome não dá 8 tatame. Entendi. Então ele gela muito rápido. Ele é muito forte, né? Ele é muito forte. Então, liga o motorhome, ou liga o ar-condicionado só na hora de for dormir. Tá. Aí o ar fica a noite inteira. Aí já começa, 4 horas da manhã já começa a sair o sol, já começa a carregar de novo. Sim. Então ele é autossustentável. E tem 110 litros de água. Então dá pra pessoa tomar banho, tudo certinho. Só que tem chuveiro também. tem chuveiro. Só que é aquele banho de japonês. Senta, joga água, ensaboa, aí joga água de novo. Não dá pra lavar com cabelo, gosta de relaxar, banho de meia hora, não. Aí você só tem 110 litros de água. Acabou, você tem que ir num lugar reabastecer o tanque de água. Então são essas regrinhas, né? Se você souber conduzir o motorhome e usar essas regrinhas, você se diverte muito. O Bernardo mesmo, meu filho, às vezes fala, papai, eu falo pra ele, filho, vamos dormir no motorhome? É no legal, quintal de casa o motorhome, né? Vai dormir no quintal, dentro de casa. Ele adora, ele adora. Mas vai dormir no motorhome, fica lá dentro de casa, no quintal de casa, dormindo dentro do motorhome. Mas você acha que, voltando um pouco na nossa infância talvez, mas acho que essa questão da gente dormir num ambiente que não é a nossa casa, acho que é legal também, né? Nossa, eu sempre gostei. A gente não tinha aquela questão de fazer barraca, casa em cima da árvore, sabe aquela coisa que a gente fazia? Sim, acho que é um pouco disso, na verdade, né? Eu sempre gostei de me aventurar essas coisas assim, sabe? Nossa, rapaz, quando eu era criança, a gente ia muito pra rancho, meus pais iam sempre muito pra rancho, praia, essas coisas. Rapaz, eu, como sou de Escorpião e eu sou muito ansioso, eu sou ansioso ao extremo. E eu não via a hora de acordar para poder viajar. Ir para um rancho, passar o fim de semana num rancho, brincando em piscina. Nossa, rapaz, era muito bom mesmo. E hoje, graças a Deus, assim, meu filho também ele gosta. Então, acho que falar para ele, filho, vamos para a praia, vamos se divertir. Ele é o primeiro a estar com a coisinha dele para poder ir junto. Ele não tem tempo ruim, não. Ele não tem tempo ruim. Ele é sugoi para essas coisas. Ele é muito parceiro. O Bernardo, ele é muito parceiro. Muito parceiro mesmo. E ali no caso do camping car, como é que pode ser? A pessoa pode alugar pelo período que ela quiser, assim, acho que se estiver aberto, né? Sim, a gente costuma fazer um pacote de praticamente 2 diárias, né? A pessoa paga um valor 55 mil. Aí ela pega sexta-feira, 7 da noite e entrega no domingo, 5 da tarde. Tá. Então ela já pode sair sexta-feira viajando para que ela vai entregar no domingo, 5 da tarde. Aí eu preciso ficar mais dias. Então você tem que fazer 2 pacotes, aí seriam 110 mil. A gente, dependendo do dia, se não tiver outras locações, a gente faz até um desconto. Tá. E se a pessoa for ver, é muito mais barato do que numa locadora japonesa. Tá. Porque a locadora japonesa, ela cobra aí 40, 45 mil e a diária não dá nem 24 horas. Entendi. Ah, tá. Deu 12 horas ali, 13 horas. Você já tem que entregar o motorhome. E é simples, não tem ar-condicionado, não tem isso, não tem aquilo. E se você quebrar um copo, você tem que pagar. Se quebrar uma porta, tem que pagar. É um monte de regra, um monte de coisa que é cansativo. E os nossos não, o nosso é 55 mil. A única coisa que a gente pede é que se acontecer de ter algum acidente, né, precisar acionar o seguro, a pessoa tem a franquia do Roquem para pagar. Tá. Só isso. Então ali, no caso, a pessoa usa o próprio seguro mesmo. Seria isso? A gente tem o próprio motorhome, ele tem seguro total. Ah, tá. Do motorhome, no caso. Do motorhome, Tá. sim. Ele tem seguro total e de terceiro também. Tá. Tá? Mas a franquia do nosso seguro é 100 mil.
100 mil. 100 mil. Se bater o motorhome, tem que pagar 100 mil para o franquia do seguro. Entendi. Ah, mas o meu Roquem cobre o motorhome e cobre o da pessoa. Então aciona o seu Roquem, não tem problema. Entendi. Entendeu? Uhum. Que aí você vai perder os seus pontos. Depois na sua próxima renovação vai subir para você, né? Tá. Porque você acionou o Roquem. Mas se precisar usar o nosso Roquem, é 100 mil. Ele já tem Roquem, tudo certinho. É justamente porque, Deus me livre, acontece alguma coisa e, né, teve uma pessoa que alugou o nosso motorhome, ele era motorista de Ogatá, né? Carreta, essas coisas, e ele bateu o teto do motorhome no estacionamento da Precil, né? Não se atentou, estava de noite, aí teve que acionar o seguro para poder arrumar o estacionamento da Precil, tudo, né? Tá. Mas tem seguro, é pneu revisado, motor revisado, troca de óleo, tudo certinho, tudo certinho. É muito divertido mesmo. E, na parte interna você falou assim, na questão de estrutura dela, assim, ela tem a geladeira, tem geladeira, micro-ondas, micro-ondas, som Bluetooth, TV. Tem a parte de louças também ou não? Tem a parte de louças, mas assim, o que eu sempre passo para os clientes é que como você tem uma certa limitação de água, então você precisa, se você for usar a louça, você vai precisar lavar a louça. Sim, sim. Então é muito mais fácil você levar descartável. Entendo. Né? Passa no Daiso ali, você compra um monte de coisa descartável, pratinho, copinho, essas coisas, para você utilizar, hash, né? Agora tábua de carne tem, faca para carne tem, espeto espeto não, aquele pega-pega para virar carne, essas coisas tem tudo. Isso aí não tem como você ser de madeira, né? Ser descartável. Mas isso o motorhome tem. Agora a pessoa quiser ficar lavando prato, essas coisas, é mesmo que sai. Você tá num lugar que você pode usar água para tomar um banho, fazer outras coisas. Sim, sim. Né? Então a gente sempre fala, leva descartável, né? Porque é até mais fácil depois para jogar fora. É bem mais prático. É prático. Aí eu vou no motorhome, eu não quero ficar lavando louça, não. Né? Eu quero fazer meu churrasco, tomar minha cerveja e se divertir, curtir uma música, né? E é muito bom mesmo, de verdade. É uma experiência que eu quero que quem quiser pode entrar em contato para poder... Moreto, eu nunca dirigi nada, nem um caminhão, aí eu peço desculpa, porque infelizmente você não vai poder estar alugando. Agora, se quiser pagar para me levar e dar cerveja e churrasco para mim, aí eu levo o motorhome. Assim até eu levo. Aí, tá vendo? Tá vendo? Aí é bom que se diverte todo mundo. Bom demais, né? É muito bom, o motorhome é muito bom. É porque essa questão de você se locomover dentro de uma estrutura que parece a sua casa, né? É uma experiência diferente mesmo. É uma experiência diferente e até por exemplo, assim, às vezes as pessoas querem ir para Universal, querem ir para Disney, alguma coisa desse tipo. Sim. Ela vai ter que pagar hotel, vai ter que fazer... Não, vai de motorhome, aluga o motorhome. Você pega, tipo assim, você vai passear... o domingo lá na Disney ou na Universal, você vai passar o domingo na Universal. Aí o que você faz? Você já sai sexta-feira, você vai já indo pro rumo da Universal, vai por baixo, já vai parando. Eu quero parar aqui nesse rio aqui. Já faz seu churrasco, já bebe, já se diverte, já dorme. Outro dia você já continua a viagem. Sim. E você vai parando onde você quiser. Você tem uma liberdade de você utilizar onde você quiser. Você não vai correr o risco de parar num lugar que atola, né? Que aí é problema, mas... Imagina, você chegou lá... Eu fui para a Universal com o Bernardo, dormimos quase dentro da Universal. Tá. No motorhome, dormimos lá, se divertimos, sabe? Não, é de verdade, é muito legal. É muito legal mesmo. É uma experiência que eu falo para as pessoas assim, utilizem. Utilizem porque é muito legal. É muito legal. A minha vontade futuramente é ter vários motorhomes, vários, e para as pessoas poderem escolher, né? Eu quero esse que é maior, eu quero esse que é menor, né? E a vantagem do nosso é que ele é o Big Mini, então ele cabe em qualquer buraco de estacionamento. Combine, ele pode dormir em Combine, você pode parar no Combine, compra uma coca lá, uma água, pode dormir no Combine, ninguém vai achar ruim, ninguém vai Pelo tamanho dele, né? Pelo tamanho dele, exatamente. Aqui, ó, o Bernardo comentou,
Te amo, papaizinho. Olha. Ô, filhão, papai também te ama, meu amor. Papai te ama muito. Legal. Ê, minha vida. Ele mesmo falou esses dias, o motorhome tá na manutenção, né? Que a gente tá mandando aumentar o fecho de mola atrás. Aí ele falou, papai, vamos pra praia? Eu falei, espera o motorhome chegar que a gente vai de motorhome pra praia. Porque ele adora, rapaz. Aí ele brinca, ele leva o celular dele, ele fica jogando, aí ele vai na areia, brinca na água, e nossa, volta que nem um camarão. Ele é todo branquinho, né? Tem que passar bastante protetor. Quem me dera, na minha infância, ter tido um motorhome também. Pois é, justamente é isso que eu falo. Na minha infância também, eu sempre fui apaixonado por essas coisas. Eu sempre fui apaixonado por ônibus, veículo grande, essas coisas assim, sabe? Sempre, meu pai sempre mexeu com turismo. Né? Meu pai, a única coisa que meu pai sabe fazer é dirigir ônibus. E eu sempre fui apaixonado por essa questão de ônibus de 2 andares, ônibus que é 4 eixos. Rapaz, então é uma coisa que eu admiro. Sim. E eu vejo esses motorhome, eu vi esses motorhome que é feito em ônibus. Eu vi esses dias também. Nossa, pai do céu, eu fico doido com aquilo ali. Ali é uma casa mesmo. É uma né? casa. Nossa. Ali eu fico doido com um negócio desse. Eu fico doido. Eu quero. E aqueles motorhome da América, dos Estados Unidos lá? Então. Aquele ali é absurdo. Aquele ali até abre pros lados. Ele você olha assim, não, dá de 10 a 0 em qualquer casa. Aqui no Japão, lustre, tem até lustre, tem absurdo, né? Máquina de lavar, secadora. Nossa, rapaz do céu. Você tem até garagem para o carro. O próprio carro, guarda o carro de dentro do motorhome, o cara segue o caminhão e vai embora. Nossa, aquele ali é o sonho, né, de qualquer um, né, que gosta dessas Sim. coisas, né? Eu acompanho bastante canais aqui no Japão de motorhome, de japonês mesmo, sabe? E de verdade, eles sabem se divertir, cara. E a vantagem do Japão é que é seguro, né? De um modo geral, né? É seguro. As estradas são boas. São boas. A pessoa chega e fala, mas vou alugar um motorhome, ele anda bem na Kosoko? Eu já falo pra pessoa, mas pra que você vai andar na Kosoko? Vai por baixo, vai curtindo a paisagem, você vê as montanhas, você pode parar, tirar foto. Pela Kosoko, você entrou na Kosoko, você só tem que sair da hora que você chega no destino. Então você não curte a viagem, né? Sim. Agora não, por baixo você vai embora. É muito bom mesmo, muito bom. Muito bom. Quem quiser, entre em contato. Não quero motorhome porque eu nunca dirigi, mas eu preciso me divertir. Então tem todas as nossas casas de campo. Tem o nosso site, que é o diplomata.site. Tem tudo lá. Pousada Yu, cabana diplomata, o chalé em Toyota, Conchego Cuiabano que fica em Chitara. Tem muita coisa. Monte Bianco, o Casarão Diplomata. Temos bastante opção de lazer mesmo, para todo mundo poder se divertir com a família. Esse de Toyota qual que é mesmo? É chalé? É o chalé Diplomata. Ah, Diplomata? É o chalé. Ah, tá. Esse acho que eu não conhecia não, hein? Esse a gente adquiriu agora faz pouco tempo, né? O chalé Diplomata. Mas é um chalé incrível. Mas eu não tenho, é só eu, minha esposa e meu filho aqui para pagar 55 mil, 45 mil é muito pesado para mim. Então entra em contato que eu dou um desconto. Se for só o pai, a mãe e o filho, eu dou um desconto, porque a gente sabe que é difícil para a pessoa pagar um valor tão alto só com a família. Tá. É difícil mesmo. Agora, se for com um amigo, com vó, com tia, não, aí não tem jeito. Se for só casal com o filho pequeno, né? Quer mostrar, quer sair da rotina, entre em contato que eu dou um desconto para a pessoa ir lá se divertir só com a família mesmo, sair da rotina, poder mostrar um rio para o filho, fazer um churrasco gostoso, numa churrasqueira boa, né? Poder sair da mentalidade do dia a dia de trabalho, fábrica, de pressão, de chefe falando na cabeça. A gente sabe que a pessoa estressa. Sim. A gente sabe. Sair da rotina mesmo, né? Sair da rotina. Então a pessoa que quiser é só entrar em contato. Pessoa que está na live também, quiser agora final de semana que vem curtir alguma casa de campo, entre em contato. Se for só casal com filho, eu dou desconto, não tem problema não. A gente sabe que é difícil as coisas no Japão, ainda mais no tempo de hoje, que o arroz está mais caro que quase que a carne. Olha, né? Verdade, hein? Agora está bem difícil. Então a gente sabe que está complicado, entra em contato que a gente dá um desconto, não tem problema. Tá? Se for só casal com filho.
né? Agora levou a tia, o tio, o amigo, o papagaio, o urubu, a gaivota, aí não tem jeito. Né? Ótimo, então. Deixa eu só cumprimentar o pessoal que entrou depois também. Sim. Então o Bernardo comentou ali, né? Te amo, papaizinho. O Rajiri. Ô, Rajiri! Rajiri Takara, é isso? Daqui a pouco eu tô aí. Boa tarde. Lu Atenher, é isso? Boa tarde. Atenher, isso. O Bernardo novamente comentou, papai, eu te amo. Eu também te amo, filhão. Milen... A Mili, Michele. Beata, boa tarde. Fala, Mili! Que legal. Mas tá ótimo. O Maicon. Maicon. Não é mais Moreto, né? Não é mais Moreto. Agora o pessoal vai me conhecer como Maicon. É bom que eu tenho 3 opções, né? Para as pessoas assim que é mais conhecida, é Maicon. Agora se eu tô numa reunião de executivos, aí é Robert. É Robert. É Robert. Tá. Agora se eu tô num lugar mais antigo, é Luiz. Que é o comum para todo mundo. E Moreto é o Japão. Entendi. Meu nome é Maicon Robert Luiz Moreto. Tem tudo isso de nome? É tudo isso de nome. Privilégio, hein? Então, na hora que eu tô no lugar executivo, qual é o seu nome? É Robert. Robert. Muito bom, olha, mas é realmente passa, né? Passa mais força, né? Mais credibilidade. Credibilidade. Que não passa nada. Mas que me conhece vai ser o quê? Já vi que é você. Mas tá bom. Então, Maicon, mas geralmente no finalzinho, né? Eu peço pro convidado. Você, cara, tem uma vivência grande, né? Começou a trabalhar cedo, tudo mais, né? Já fez tudo nessa vida. Sim. Claro que tem mais várias décadas pela frente ainda, né? Sim, agradeço. E assim, com você também, o sucesso que esteja sempre ao alcance seu. Obrigado. Né? Que você consiga sempre alcançar os seus objetivos. Com o Carcast, que é um projeto incrível, né? Que, olha, fazer um podcast tomando um açaí. Nossa. E batendo um papo gostoso, gente, é difícil, não é difícil. Não é para qualquer um, mas pode vir. É convidado por ele, para poder se divertir. Então, pedi para você, né? Tudo que você viveu até o dia de hoje, né? Desde a sua infância, né? Tudo que você passou, coisas boas, coisas talvez nem tão boas. Mas o que você tirou da vida, né? Um pequeno resumo assim, o que você aprendeu, né? Tudo isso, né? Eu aprendi que a pessoa ela tem que agradecer muito por cada conquista que ela tenha, né? E que ela tem que aprender a abraçar as oportunidades que a vida dá. A oportunidade, às vezes para a pessoa, ela fala assim, mas isso não significa nada, é muita coisa. Porque talvez essa oportunidade seja a chave para a sua mudança de vida. E eu sempre aproveitei muitas oportunidades que eu tive na vida. Mas por que você você ainda não é o que você sempre sonhou? Porque eu estou sempre em busca de algo melhor. Tem pessoas que quando sonham e já conseguem alcançar aquilo, ela já estabilizou, então ela parou de sonhar. Eu acho que o segredo da vida é nunca parar de sonhar. É sempre procurar sempre mais. Você sempre procurar um melhor para você, respeitar as pessoas, ser amado, ser atencioso, né? Procurar prosperar. E eu sempre procurei isso na minha vida, desde da minha infância e eu procuro até hoje, né? Sou muito feliz por tudo que eu já vivi. De verdade, eu tive uma infância muito legal, tive uma vida muito legal e não me arrependo de nada, né? Às vezes se arrepende sim, porque às vezes a gente faz algumas cagadas na vida, né? Mas eu falo assim, você viveria tudo de novo para poder ter a vida que você teve da infância até hoje? Sim, porque eu nunca mexi, eu não fui um cara que mexi com coisa errada, nada dessas coisas. A única coisa que eu gosto é sentar, tomar minha cerveja, bater o papo com meus amigos, ficar com a minha família, com meu filho. Isso é muito bom. E não perder as oportunidades. Se você perde a oportunidade, você está deixando de sonhar. Eu acho que isso é um critério muito grande. Então, sonhe, abrace a oportunidade e agradeça. Eu costumo dizer que a vida das pessoas é aquilo que ela pensa que é. Sabe? Se você pensar que você vai sempre progredir, sempre vai conseguir, você sempre vai conseguir, pode ter certeza disso. A nossa vida é um campo magnético. Se você pensa coisas negativas, você só vai atrair coisas negativas. Se você pensa coisas positivas, você só vai conseguir coisas positivas.
Só vai sair coisas boas para você. Pessimismo? Não. Afaste de pessoas pessimistas. Ah, isso não vai dar certo. Ela já está declarando que isso não vai dar certo. Então eu não quero uma pessoa dessa do meu lado. Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos fazer que vai dar certo. Por isso que eu e o Júnior se dá tão bem. Que a gente sempre pensa para frente. E graças a Deus, tudo que a gente faz dá certo. As pessoas olham e falam, mentira, que você, de um lugar que não estava caindo aos pedaços, vocês construíram um lugar desse. Porque a gente acreditou naquilo. Se a gente não tivesse acreditado, não ia dar certo. Sim. Entende? Verdade. Então, acreditem nas pessoas, acreditem em você, no seu potencial, na sua força, que você vai conseguir tudo que você quiser na sua vida. Não consegue de um dia para o outro, porque existe um processo para isso. Você precisa respeitar o processo. Se você respeitar o processo, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa de muitas vitórias. Tenho certeza disso. Tá ótimo, então. Né? Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Legal, agradeço a oportunidade de estar batido esse papo com você hoje. Projeto muito incrível. Obrigado mesmo de coração. Desculpa de eu não ter respondido antes, né? Que eu estava na correria e eu tive problema com meu celular. Troquei até de número. Mas estamos aí firme, forte. E muito sucesso para você também. Tá, obrigado igualmente, então. Muito obrigado aí. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado, então, pessoal. Até o próximo Drivecast, tá bom? Então, Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.